Lembrando que eu trabalho com pessoas que vivem a realidade de mercado, não vivem numa bolha de ilusão, fazendo 30, 50, 20% ao mês, porque isso não se sustenta. Tá? Até 10% ali, no curto prazo, um período de 6 a um ano, você consegue ter um resultado consistente. Depois de um ano, eu tenho certeza que você vai quebrar a sua conta. Eu já testei e não é porque não funcionou comigo. É porque nenhuma pessoa que eu conheça que vive de mercado ou tem a realidade de trabalhar com capitais muito maiores, vive numa realidade de você fazer 10% ao mês sobre juros compostos no longo prazo, no mínimo de 3 anos. Isso aí é mentira, tá bom? Então vamos lá. Às 17h50 você vai abrir. Então, já deixei todo separado, já tomei a liberdade de deixar todo separado aqui esse é o gráfico, tá? Se eu colocar aqui no diário, vai ficar muito apertado, né? Então vamos colocar aqui no M30, só para ver se a gente teve um gap de mercado. Tá? Vamos lá. Aqui, o horário, no final do dia 17, ele sempre vai abrir aqui, ó. Tá? No final do dia... Aqui ele bota o início de 18, porque tem esse gap aqui, ó. Se você perceber, 18 horas até as 19 é esse espaço bem aqui, tá bom? Então, vou colocar aqui como se você tivesse aberto uma compra aqui no final do dia. Lembra? Às 17h50, que eu falei para você abrir uma ordem de compra, né? Então você fez aqui uma ordem de compra antes de fechar o mercado, né? Vamos dizer que no finalzinho do mercado ele ainda subiu um pouquinho. Tá bom? Então você vai ficar uma hora sem olhar o gráfico. Olha bem como a estratégia é bem simples. Você vai ficar uma hora sem olhar o gráfico porque você já tomou a sua decisão. E você já vai deixar setado a sua operação. Tá bom? Então, para aquelas pessoas que não têm tempo, não vivem da realidade do mercado, é uma excelente estratégia para você pegar no curto prazo. Não existe essa estratégia funcionar no longo prazo, tá, gente? Então, já estou deixando aqui. Primeiro, que também não é uma indicação de tomar decisão, e eu vou fazer junto com vocês só para ver se isso aqui vai funcionar no longo prazo. Por exemplo, eu vou fazer uma operação hoje com vocês, claro que é horário diferente, tá? Vou tentar pegar essa operação aqui. Agora, o horário que eu estou fazendo isso aqui com vocês é no horário no dia 19 às 16 horas, tá bom? Então eu tenho que esperar aí 1h50 para fazer a tomada de decisão de abrir essa ordem, tá? Bom, eu abri essa ordem, o que eu vou fazer, Bruno? Lembra? Vamos voltar aqui para o gerenciamento. Eu tenho um capital de US$ 200, a gente está falando de R$ 1.000, tá? A gente está falando de R$ 1.000. A gente vai gerenciar um capital de US$ 200, tá? US$ 200, que dá aproximadamente aqui R$ 1.000, para no final do mês a gente ter um resultado. Aí lembra, Bruno, por que você está falando de R$ 1.000? Você tem um investimento de R$ 1.000 ali no pouquinho, então aprenda a fazer o básico que você mesmo consegue ter resultado muito melhores. Então, R$ 200, US$ 200, perdão, para R$ 1.000, então eu estou falando de 1% de prejuízo para 1,5% de lucro. Então, ou seja, eu vou fazer o famoso 1 para 1 ou 1,5 para 1. E aí você vai tomando o seu gerenciamento. Eu vou botar um gerenciamento aqui bem conservador para você trabalhar. Tá? Então, abri aqui minha operação. Tá? Eu vou colocar aqui, vou desenhar onde foi aberta minha operação. Lembra que eu estou no dia 1º. Na verdade, eu estou no dia 4. Por que dia 4, Bruno? Porque o mês de maio, ele começou com um final de semana. Então, o mercado abre do dia 3 para o dia 4. Tá? Ele abre no domingo à noite e conta já a vela do dia 4. Tá bom? Então, por isso que aqui embaixo está no dia 4 de maio. Abri essa ordem bem aqui, ó. Abri essa ordem aqui, tá? E aí já acertei minha operação. O que teria acontecido nessa operação aqui? Eu teria tomado um loss ou teria dado take? Vamos colocar aqui. Deixa eu ver o que aconteceu. Bom, aqui teria dado positivo, né? Aqui teria dado batido o seu take. Bruno, por quê? Porque aqui ó, foi a sua abertura, final do dia, tá? Final do dia você abriu aqui, esperou o mercado abrir, o que ele aconteceu? Abriu, caiu, mas depois ele subiu com um gap aqui em cima,
tá? Ele abriu com o gap aqui em cima, perdão, porque a gente fecha, eu falei para vocês abrirem às 17h50, então, ou seja, faltou aqui mais 2 minutos para fechar, né? A gente está num período aqui de 5 minutos, então ele abriu com o gap aqui em cima. Ele abriu com o gap já dando positivo. Você teria ficado 1,5% positivo na sua primeira operação do primeiro dia do mês de maio.